Bem, alunos, tudo certo com vocês? Vamos falar hoje sobre frações. Frações pode ser um nome que assusta, mas nada mais é do que uma forma de dividir. Porém, não é exatamente uma divisão, tá? É uma fração. Qual é a diferença? Uma é prima da outra, são parentes. Mas qual é a diferença, tá? Na fração, eu pego algo inteiro, uma unidade de alguma coisa, pode ser uma pizza, pode ser um chocolate, pode ser uma maçã, uma melancia, algo inteiro, tá? Que foi fracionado, que foi quebrado, que foi partido. Na divisão é um pouquinho diferente. Na divisão eu posso pegar várias unidades, tá? E distribuir e fazer uma divisão. A única diferença é essa. Na divisão eu posso pegar várias unidades e ir dividindo e distribuindo, tá? Enquanto na fração eu pego algo inteiro, uma unidade, e vou fragmentando ela. Por isso o nome fração, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais prático, tá? Pra gente fazer a diferença entre divisão e fração, tá? O raciocínio é quase o mesmo, mas tem uma diferença bem simples que vai facilitar muito na compreensão de vocês, tá? Por exemplo, se eu pegar 10 bombons e dividir por 2, são 10 unidades e vou dividir por 2, vai dar 5 para cada, ok? Até aqui, tudo entendido? Já na fração, eu posso pegar, por exemplo, uma barra de chocolate e fracionar em, por exemplo, 10 pedaços. Eu fraciono, é uma barra só, e eu fraciono em 10 pedaços. Desses 10 pedaços, eu posso comer 5, tá? Lembrando que eu peguei uma barra de chocolate, fracionei ela em 10 pedaços e comi 5, tá? Então, 5 é a parte considerada, é a parte que vai em cima na fração, que é chamada de numerador. E 10 foram as partes que eu fracionei, que eu dividi a barra que estava inteira. Vai embaixo da barra e é chamado denominador. Eu tenho aqui um exemplo, tá, desenhado, que vai facilitar bastante. Aqui tem um quadrado, tá? Nesse quadrado tem uma parte só pintada. Eu dividi esse quadrado, lembramos, vamos tentar imaginar que é uma barra de chocolate. Eu dividi, eu fracionei em 4 pedaços. Desses 4 pedaços, somente um foi comido, tá? Então, fracionei em 4 partes e uma parte só foi comida dessa barra de chocolate que estava inteira. Como é que fica em fração, tá? Vai ficar 1 sobre 4. O número 1 é o numerador. O número 4 é o denominador. O número que fica em cima da barra é numerador e o número que fica embaixo, denominador, tá? O numerador é a parte considerada do inteiro. É a parte que eu comi, é a parte que eu dei, tá? É a parte que eu consumi. E o denominador é o número de partes que o inteiro foi dividido. Simplesmente isso, tá? Então, numerador, a parte considerada, denominador, o número de partes que foi dividido. Então, nesse momento, vamos exercitar, tá? Vamos imaginar uma pizza que foi fracionada em 8 partes. Uma pizza foi fracionada em 8 partes. Eu comi 6 pedaços. 6 pedaços foi comido. Pausa o vídeo,
faz a representação em desenho e depois volta aqui pro vídeo. Então, vamos ver como é que ficou essa representação em desenho, tá? Ó, uma pizza, tá? Foi fracionada, foi partida em 8 pedaços. Desses 8 pedaços, 6 pedaços foram consumidos, foram comidos, tá? Como que fica a representação desse desenho em fração? 6, que é a parte considerada, tá? E 8 fica embaixo porque foi o número de partes em que essa pizza foi dividida. Como é que eu faço a leitura dessa representação em fração? 6/8. Até aqui tudo bem? Se não tiver, volta lá no início do vídeo, revê todo o vídeo e volta lá no início para retomar da onde parou. Vocês devem estar se perguntando, tá, professor, e como é que eu faço a leitura dessas frações, tá? Por exemplo, 1/1 eu vou ler inteiro, porque é algo inteiro que eu não dividi, não fracionei. Quando eu corto ao meio, eu chamo, essa fração vai ficar 1/2. Nós chamamos de metade. Por exemplo, eu pego uma laranja, corto ao meio, eu tenho metade, tá? 2 metades. Ou só simplesmente metade. 1/3 vai ficar 1/3. O numerador eu leio como um número normal e o denominador eu leio como um número ordinal, tá? Para quem não lembra, os números ordinais é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Mais ou menos assim. Então, 1/3, lendo de uma forma fracional, vai ficar 1/3, tá? 1/4 vai ficar 1/4. 1/5 vai ficar 1/5. E aí, 1/6, 1/6. 1/7, 1/7. 1/8, 1/8. 1/9, 1/9. Aí chega 1/10. Aí eu leio 1/10. E não esqueçam de 1/10, porque depois, quando a gente for estudar os números decimais, nós vamos retomar e falar de 1/10 também. Quando passa de 1/10, aí eu leio, por exemplo, a fração 1/11. Aí eu começo a ler 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter ouvido falar dos números decimais. A palavra decimais lembra 10. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Com relação à aula de matemática. Os números decimais é uma forma de representação dos números, assim como as frações. Os números decimais aparecem geralmente quando a gente vai ver a representação do nosso dinheiro, né? Que tem a parte em real, depois da vírgula tem a parte em centavos. Quando a gente vai ver o peso de algum produto que a gente compra quilo, né? Quando a gente vai medir algo, né? Que dá metros, centímetros. E os números decimais são os números que aparecem com vírgula. Cabe falar que a gente aprende a questão da fração, depois a gente aprende os números decimais, para depois saber lidar com a porcentagem. Porque esses 3 conteúdos têm uma relação muito íntima, muito próxima. Um depende do outro para poder compreender o que eles representam, como é que a gente faz os cálculos com eles, e depois a gente já tem uma noção melhor. Nada mais é do que divisão. Tem que ter uma noção de divisão para saber lidar com números decimais, com frações e porcentagem. E para saber a divisão, nós professores insistimos na questão da multiplicação, no estudo da tabuada. É super importante e ajuda e facilita muito quando a gente sabe, assim, cálculo mental com a multiplicação através, né, da memorização da tabuada. Então, vamos ver os exemplos das frações que vocês depois vão relacionar com o número decimal.
Temos aqui 3 exemplos de frações. Aqui, 1/10, 1/100 e 1/1000, tá? Mas o que que essas frações têm a ver com o número decimal? Tudo. Aqui eu tenho uma barrinha, tá? Com 10 divisões, 10 quadradinhos. Um dos quadradinhos tá pintado de vermelho, tá? Então, vamos ver. É 1/10. 1/10, tá? Como é que eu represento em números decimais, tá? 0,1. E como é que eu faço a leitura desse número? 1/10. Agora, eu tenho aqui representado um tablete, uma tabuinha com 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, um apenas está pintado, tá? O que que representa? 1/100, 1/100, tá? Uma fração de 1/100, tá? Como é que representa em números decimais? 0,01. E como é que eu vou ler este número? 1/100. Aqui, eu tenho representado um cubo, onde tem 1000 quadradinhos. Eu não sou expert em desenho, mas eu me puxei e tentei fazer o melhor que eu pude aqui. Um dos quadradinhos está pintado ali de vermelho, tá? O que que representa, então, esse cubo, tá? 1/1000, a fração 1/1000, tá? E como é que eu represento em números decimais? 0,001, tá? E como que eu vou fazer a leitura deste número? 1/1000. Então, a noção que a gente tem que ficar de tudo isso é que quando eu pego, por exemplo, uma barra de chocolate, eu fraciono essa barra de chocolate em 10 pedaços. E desses 10 pedaços, eu como apenas um, tá? Eu posso representar de duas formas, tá? Até aqui. 1/10, que é 1/10, represento como forma fracional. Ou, então, eu posso representar como um número decimal, que vai ficar 0,1. Então, eu leio 1/10. Eu posso também pegar essa barra de chocolate e fracionar ela em 100 pedaços. Desses 100 pedaços, eu posso comer apenas um. Então, eu posso representar de duas formas. Uma forma fracional, 1/100. 1/100, ou então da forma decimal, 0,01, 1/100. E por fim, eu posso pegar essa barra de chocolate, fracionar em 1000 pedaços e comer apenas um. Acho difícil, mas vamos ao exemplo, né? De 1000 pedaços eu comer apenas um, eu posso representar de duas formas, tá? Da forma fracional, vai ficar 1/1000. 1/1000, ou então da forma decimal, 0,001, 1/1000. Então, só para revisar e o vídeo não ficar muito longo, 0,1 é igual a 1/10, tá? 0,01 é igual a 1/100. E 0,001 é igual a 1/1000. Por hora é só, pause o vídeo, revise várias vezes, reveja várias vezes. Fique com Jesus e até breve. Olá, turma! Ainda falando de matemática, outro conteúdo que pode assustar muito em função do nome é a porcentagem. A palavra porcentagem lembra o número 100, e justamente isso, tá? A porcentagem tem a ver com o número 100, tá? É como se fosse algum valor, qualquer valor, dividido por 100. A porcentagem nada mais é. Como é que a gente calcula a porcentagem? Multiplicando e dividindo,
Simples assim. Domínio de multiplicação, tem que saber multiplicação e divisão para poder calcular a porcentagem. E sempre vai ser dividido por 100, tá? O símbolo da porcentagem é esse sinal, que é uma barra atravessada com 2 círculos, tá? E como é que é o nome desse sinal? É porcento, tá? Por isso que o nome do conteúdo é porcentagem, tá? Geralmente a porcentagem está relacionada ao nosso dinheiro, a compra, a venda de alguma coisa. Por exemplo, vocês já devem ter visto por aí em algum supermercado, em alguma loja, na propaganda, assim, alguma promoção, alguma oferta oferecendo 10% de desconto na compra à vista, ou então 15% de desconto na compra da segunda ou na terceira unidade. Para ficar mais prático, eu vou dar um exemplo, tá? Nada melhor que um exemplo. Eduardo comprou uma blusa no valor de R$100. Na verdade, Eduardo tem R$100 para comprar a blusa. Porém, se ele pagar em dinheiro e à vista, a loja está oferecendo 10% de desconto. Ele tem R$100 para comprar essa roupa, né? Essa blusa, essa camisa, qualquer outro produto no valor de R$100 que ele queira comprar, ele tem R$100 e a loja está oferecendo 10% de desconto caso ele pague em dinheiro. Tá, mas como eu vou saber qual é o valor efetivo que vai ser descontado, que eu vou ter de desconto? E qual é o valor final que eu realmente vou pagar pelo produto? Aqui no rascunho fica mais ou menos assim, ó. 10% de 100, porque ele tem R$100 para pagar o produto e a loja ofereceu 10% de desconto. Quanto que a loja vai dar de desconto? Quanto que o Eduardo vai pagar no final? Olha só como a gente faz. A gente pega aquele 10% ali de cima, coloca 10 sobre 100. Do lado a gente põe o sinal de multiplicação, pode ser só um pontinho ou X, tanto faz. Coloca o sinal de multiplicação. E o 100 do lado, que é o valor que o Eduardo tem em dinheiro, tá? Depois a gente coloca o sinal de igual. 10 vezes 100 vai dar 1.000. E esse 100 lá embaixo da barra, olha a setinha, foi transferido para ali. Ficou 1.000 sobre 100. Aí a gente tem que fazer a divisão. Primeiro a gente multiplicou, né? E depois a gente divide. 1.000 dividido por 100. Eu posso simplificar. No número 100 eu tenho 2 zeros. E no número 1.000 eu tenho 3. Eu posso cortar 2 zeros do 100, cortar 2 zeros do 1.000. Aí vai ficar 10 dividido por 1. Ficou mais simples, né? Então, 10 dividido por 1 vai dar 10. A loja está oferecendo R$10 de desconto se ele pagar à vista. O valor do produto vai ficar, no final, R$90. E como que a gente calcula? Bom, ele tem R$100. A loja ofereceu 10 de desconto. 100 menos 10 dá quanto? 90. Então, no final das contas, se o Eduardo for pagar em dinheiro à vista, ele recebe 10% de desconto. Em vez de pagar 100, ele vai pagar R$90. Basicamente é isso. A porcentagem é multiplicar numeradores e depois dividir pelo denominador. Simples assim, pausa o vídeo, revê, refaz o exemplo devagar, estude bastante, fique com Deus e até breve.